Fala, rapaziada, este é o primeiro Cara Tapa Online depois de esperar 2 meses. O vírus não aliviou, não achamos o remédio, não foi a cloroquina. E cá estamos para fazer o Cara Tapa Online na tentativa de não parar o programa. E claro que um dos meus primeiros convidados tem que ser um cara que está no meio da política, que está no meio da briga toda, no meio da confusão. Já fiz uma entrevista com ele há 2 anos. Um cara muito legal que eu gosto muito. Arthur Duval, Mamãe Falei. Tudo bem, irmão? Beleza, cara. Obrigado por chamar novamente, cara. Me senti honrado ali, cara. É isso, cara. Você é um cara muito maneiro. Eu gosto de você. Vem cá, tá fazendo muita falta os exercícios, não? Cara, na verdade é o seguinte, a gente tá se virando como pode, né? Eu tenho aqui o prédio, a gente sobe escada, tem uma fingerboard aqui, faz fingerboard. Eu tenho um amigo que tem uma academia, cara. Quando ele tá em São Paulo, ele deixa a chave e eu consigo ir lá. Isso aqui é raro, isso aí eu consegui ir 2 vezes. Então, assim, tá dando para segurar mais ou menos, cara, mas tá cara, eu que sou gordo, tô sentindo falta, imagino você que é cara, acostumado. Esporte outdoor, né, que assim, até dá para andar de bike, dar uma corrida, mas, assim, motocross, que eu sou viciado, não tá dando para ir, a gente joga um futebol ali com o pessoal semanal, também não tá tendo, é horrível, cara, não tem jiu-jitsu, não tem, é ruim, cara, é ruim. Arthur, você tem uma cara de perna de pau, você não deve jogar porra nenhuma, Arthur. Eu jogo mal, cara, jogo mal. Eu jogo mal. Mas eu sou, sabe, os caras falam que eu sou, você entende futebol, sabe? Eu sou jogador esforçado. É Sim. Aquele cara que, assim, eu corro, eu vou atrás da bola, eu faço o que tem que fazer, mas eu não consigo fazer, entendeu? Inclusive no São Paulo tem alguns jogadores que são assim, inclusive no profissional. Puta, não sei, eu já não acompanho nada, cara. Eu não acompanho. Assim, eu sei o que tem que ser feito. A bola chega, eu falo, eu sei o que tem que fazer, eu tenho que bater no peito aqui e tal e chutar. Só que simplesmente eu não sai. Simplesmente não sai. Eu sei como é que é, porque eu sou gordo, então o que eu penso eu não consigo fazer com o corpo. É mais ou menos isso que acontece. Arthur, no meio do caos que nós estamos aí, você é um cara de direita, declaradamente de direita e tal, você votou no Bolsonaro, claro. Você está arrependido? Não, do voto do Bolsonaro não, porque a gente só tinha 2 opções, cara, ou seria o Bolsonaro ou seria o PT. Eu votei, e eu até costumo falar isso para as pessoas, eu votei num cara que traiu o meu voto. Agora, quem votou na Haddad, votou na certeza do fracasso. Né? A gente já sabia o que viria com o PT. Com o Bolsonaro a gente tinha incerteza. Sabíamos que ele era uma anta, uma besta quadrada, mas não sabíamos que ele era um traidor nesse nível. Né? Então, assim, não me arrependo do voto. Não me arrependo do voto. Contra o PT é um cenário difícil de arrepender do voto, né? Outro dia eu perguntei para o Renan, um dos líderes aí do MBL, e agora eu vou perguntar para você. De imediato, quando teve o racha do Bolsonaro com o Moro, vocês tomaram um lado do Moro, fecharam e tiveram certeza antes de qualquer coisa. É muita desconfiança no Bolsonaro ou é muita confiança no Moro? Cara, que excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, faz com que a gente responda um dos maiores riscos que a gente tem no Brasil, e a gente vai falar sobre isso. Não é, além de eu, pessoalmente, acreditar no trabalho do Moro, a meu ver, não é muita confiança no Moro, não é isso, excesso de confiança, pôr os 2 pés, mergulhar de cabeça, não é isso. É muito mais o histórico do Bolsonaro. A gente, na verdade, a gente já vem criticando o governo muito antes, né, desse negócio do Moro. Para você ter uma ideia, lá em janeiro, quando estávamos ainda aprovando a reforma da Previdência, no processo onde estávamos todos juntos, caminhando para o mesmo norte, estamos indo para lá, vamos todo mundo junto. Ali a gente já começou a criticar, porque a gente falou, cara, o cara já caminha errado, já está fazendo tudo errado. Depois do 26 de maio do ano passado, que foi aquela manifestação governista, pró-Bolsonaro, a gente falou, nós somos contra, cara, nós não vamos nisso, não vamos fazer parte disso. Apoiamos de todo mundo da direita. Ali a gente falou, cara, já entendemos, esse governo não está preocupado com o Brasil. Esse governo tem um projeto de poder e esse projeto de poder atropela o que a gente acredita ser republicano. E aí, e aí, cara, dali para frente é só, assim, então a lista assim, imensa de traições do Bolsonaro, mas eu diria para você que a gente, é boa essa pergunta, porque a gente evita um grande problema, um grande risco, que é você pular de uma idolatria e ir para outra. Nós saímos de uma idolatria cega
ao Lula, ao lulismo, ao petismo, né, que vem ali dos líderes da esquerda, pulamos para uma idolatria à direita de uma figura ridícula, autoritária, é um jagunço, sabe, o Bolsonaro, e a gente não pode pular para uma outra figura, a gente não pode falar, já que o Bolsonaro não presta, então o salvador da pátria é o Moro, confio nele cegamente, porque o Moro expor... Não, cara, o Moro fez um excelente trabalho, ponto final, e eu acho que a gente tem que basear as nossas atitudes, crenças, ações e esperanças em práticas republicanas, não em pessoas e em personalismo e idolatria séria. O brasileiro tá sempre procurando um super-herói, né, cara? Em tudo, né? No futebol, na Fórmula 1, É impressionante na política. A gente sempre acha que vai aparecer uma pessoa e essa pessoa tem que ser idolatrada e vai salvar todos nós de... Difícil, né, cara? Você se arrepende da briga que você arrumou na Lesp, cara? Qual delas? Da porrada. Aquela do... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, pessoalmente, acho que eu não fui o causador da briga, tá? Eu fui lá, eu fui responder uma briga que já estava acontecendo. Eu quero lembrar que era reforma da Previdência estadual. Quando foi a nível municipal, esse mesmo pessoal foi ameaçar o Fernando Holliday, deram tiro no Fernando Holliday, eu vi os caras, xinguei eles do que eles são realmente, que são vagabundos, e aí o cara veio me dar porrada. E assim, no vídeo fica claro, eu não encostei em ninguém. O cara veio, eu faço assim para me proteger, em nenhum momento eu encostei em alguém, eu fui para cima, eu dei um passo para trás, inclusive, dá para ver no vídeo ali, então eu tô com a minha consciência completamente tranquila em relação a essa briga aí. Você é candidato a prefeito de São Paulo, né? Pré-candidato. Tá bom. A gente tem essa coisa, não pode. Tem. Se você não fosse candidato, em quem seria seu voto, cara? Cara, é uma excelente pergunta também, velho. Eu não sei dizer ainda. Porque, primeiro que eu hoje? acho que até... O que tem hoje? Só pra gente esclarecer. O que tem hoje? Vamos fazer a análise aqui. Na esquerda, vamos começar na esquerda e ir para o centro. Na esquerda nós temos ali, na ponta esquerda, o Boulos, né, que ele vem do ala do PSOL, que é uma briga entre o Boulos e a Sâmia, mas o Boulos é maior dentro do PSOL, vem o Boulos, é uma esquerda barulhenta, é uma esquerda que tem o seu público, mas o teto é muito baixo, não acho que cresça, não acho que seja uma ameaça. Nós temos o Márcio França, na esquerda, eu sou melhor que o PT e tal, não acho também que venha com tanta força, já que ele não tem a máquina na mão, ele é do litoral, ele não tem ali poder de articulação como ele tinha quando ele foi governador. Nós temos a liderança mais forte da esquerda, que é o petismo, o PT vai vir forte com o Gilmar Tato, que é um cara ali, como é que eu posso dizer isso para não tomar processo? Ele participou de algumas coisas no transporte que eu não aprovo, vamos falar bem assim, né? É a liderança mais forte, mais ali do que se chama de centro, nós vamos ter o Celso Russomano, que eu não acho nem que se candidate, a gente não sabe ainda, eu acho que não vem, mas se vier, é aquele cavalo paraguaio, sai na frente das pesquisas, mas não anima as pessoas, não tem proposta, não tem cara ele, né? Ele é fisiológico. O candidato favorito, a meu ver, que é perigosíssimo, que é o Bruno Covas, é um péssimo prefeito, mas ele pega o saudosismo do seu sobrenome, principalmente com o público mais velho, tem a máquina na mão, numa eleição pulverizada, isso faz toda a diferença, então Bruno Covas, a meu ver, é o favorito. E nós temos no que se chama de direita, tem eu, Andréa Matarazzo, Joyce Hasselmann e o Felipe Sabará do Novo, que eu não acho que seja expressivo. A Joyce, eu acho que ela não tem identidade nem com os bolsonaristas, nem com os anti-bolsonaristas, e nem com a esquerda, então não acho que ela empolgue também. E tem eu e o André Matarazzo. Acho, inclusive, o André Matarazzo um bom cara. Acho um bom candidato, um cara ultra preparado, só que tá muito ligado ao Kassab. E assim, eu acho que hoje é muito, ainda, por incrível que pareça, mesmo a gente estando no ano eleitoral, não dá para falar ainda de eleição especificamente dos candidatos, porque nenhum candidato ainda apresentou suas propostas e eu acho acertado. Porque no momento como a gente tem uma crise como essa, eu não acho nem que seria de bom tom o candidato começar com graça de ficar, minhas propostas não é hora, sabe? Não é hora. Vamos resolver o problema que está aí para depois pensar em eleição. Então, você acha que vai ter eleição na data prevista? Acho que não. Acho que vai ser em dezembro. Mas acho que vai ser esse ano. Acho muito difícil que posterguem no sentido de o Bruno Covas ter um mandato maior do que o que a Constituição prevê. Então, acho muito difícil isso se estender a mais do que esse ano. Qual que seria o teu maior inimigo? Qual é o seu maior defeito? Aquele ponto que você fala, puta, aqui eu posso não ganhar a eleição.
Meu maior inimigo dentro de mim mesmo, você tá falando? Eu acho que, e essa é uma imagem que eu vou tentar passar na campanha, as pessoas veem uma imagem em mim de um cara realmente verdadeiro, honesto, que fala o que pensa, que arruma as brigas certas, tem coragem para enfrentar do que é preciso, mas me veem como um brigão. Só o brigão. É o cara que, é o cachorro louco que vai arrumar briga. E eu não sou isso. Quem me acompanha no YouTube, quem vê os meus vídeos diariamente, quem acompanha minhas entrevistas na mídia, sabe que eu tenho um histórico, eu realmente, não é histórico de atleta, não, é um histórico realmente de um cara que abriu empresa e aprendeu e sabe, eu tenho perfil de gestor, eu gosto do poder executivo, eu sei o que eu estou fazendo, e eu acho que o meu calcanhar de Aquiles é justamente mostrar que eu não sou só o cara que vai vestido de vagina na USP, eu não sou só o cara que faz o sindicalista sair na porrada, eu não sou só o cara que vai provocar petista em manifestação, eu tenho 34, 33 anos, vou ter 34 na ocasião da eleição, e tenho uma história de vida que mostra que eu tenho a capacidade de gestão. Legal. Cara, você... Aliás, eu te conheci pessoalmente lá no MBL e tal, e realmente a imagem do Brigão, ela é muito diferente pessoalmente. Você é um cara muito mais... muito menos assustador no sentido de ser brigão e o caralho do que a imagem que você tem às vezes. É porque aquela história, né, cara? Viraliza a merda, né? Então, quando dá merda, você é o que viraliza, é o que todo mundo acaba vendo, né? Infelizmente, é assim que funciona. Você achou justo, cara, por mais contra que você esteja ao Bolsonaro hoje, você achou justo expor a reunião inteira do Bolsonaro ao invés de só o trecho que interessava a investigação? Cara, é uma boa pergunta. Eu achei justo expor a reunião inteira, porque todo o contexto importa, e eu acho que, no caso dessa reunião especificamente, o foco ali está muito nítido, né? O foco era o quê? O foco era a acusação do Sérgio Moro de que ele estava interferindo na Polícia Federal com interesses pouco republicanos. Eu estou usando muito essa frase, pouco republicanos, porque não me evita processo. E o foco como se você ligasse para processo depois do que tu falou uma vez da semana, né? Você. Só um adendo, tá, Rica? Esse ano, nós estamos no mês 5, eu já paguei mais de 200 mil reais em processo, só esse ano. Só esse ano, mais de 200 pau. Já que tu tá com essa verba aí guardada para isso? Tá fogo, eu tô vendendo tudo. O meu salário de deputado não cobre nem metade, mas enfim. O lance eu acho sim que foi justo expor a reunião inteira, o foco do vídeo está lá, mas por termos visto a reunião completa, o foco do vídeo acabou ficando menor. Né? É como se eu falasse, eu dei um tapa na cara do Rica Perrone, tá, beleza, aí a gente vê um vídeo de 4 horas, onde tem você me xingando, eu xingando sua mãe, o outro, e aí o foco que é o tapa na cara que a gente já sabia que tinha acontecido, acaba se tornando menor. Então eu acho que, na verdade, a exposição do vídeo inteiro da reunião favoreceu o Bolsonaro midiaticamente, não juridicamente, não institucionalmente, mas favoreceu midiaticamente somente com os seus eleitores. E acho sim, cara, que se você olhar o vídeo sem paixões, se você pegar um vídeo daquele, pegar um estrangeiro, pegar um cara, pega um alemão, pega um japonês, pega um americano, fala, mano, vem ver aqui a reunião de ministro do meu presidente com meus ministros, dá uma olhada aí, como eles estão. Mas imagina, eu duvido que o cara fala, que baita presidente, eu queria votar nesse cara no meu país. Imagina, o cara vai falar, que palha, meu Deus, cara, que é isso, cara, vocês têm que fazer impeachment já. Então, assim, é muito triste, cara, é muito triste. Esse negócio que você falou dele fortalecer, eu fiquei com essa mesma impressão, porque é o seguinte, o cara que votou no Bolsonaro convicto, ele votou esperando esse cara que vai chegar na reunião e falar, porra, caralho, o PT, a porra da Folha, o caralho. Ele espera esse cara. Quando ele vê que esse cara tá fazendo isso, inclusive fora do ar, ele fica mais fechado ainda com o cara, né? Então eu também achei isso. Eu falei, porra, a exposição do vídeo não foi ruim pro Bolsonaro, pra imagem do Bolsonaro e de seus eleitores foi ótimo. Judicialmente, mas para os seus eleitores. Sim. Assim, pro cara normal, vamos supor, eu sou um cara que, não tenho paixão pelo Bolsonaro. Votei, mas não tenho paixão. Não acompanho muito esse negócio de política. Aí, quando você vê o vídeo, se você é um cara que tem empresa, você sabe, você fala, cara, não é isso que eu quero. Não, esse cara para mim, isso aqui para mim não serve. Agora, serve para quem? Serve pro brasileiro que gosta de coisa tosca. Serve pro brasileiro que gosta de ser enganado. Eu quero um cara que fala que quer armar o cidadão contra o governador. Tá bom. Dane-se todo o resto. Ele falou que eu quero ouvir. Então, para esse cara serve. Né? Porque a régua desse cara é muito baixa. Esse cara não importa a atitude. Não importa. O Weintraub, para mim, assim, é o retrato
do que aconteceu. Mas nós sabemos que a régua média do brasileiro médio é baixa, né? Esse aqui é o baixíssima, ponto. Baixíssima. O cara chega lá e fala, nossa, você viu o ministro da educação, meu? Chegou lá e falou que Brasília é muito corrupta. É coisa assim, mais senso comum do mundo é isso. Eu duvido eu sair na rua e alguém discordar de mim quando eu falar que Brasília é muito corrupta. O que o cara fez uma semana depois? Uma semana certinha depois. Ele entregou o FNDE, o Fundo da Educação. É a grana da educação para um condenado, velho. Para um condenado. Então, assim, meu irmão, não adianta. É a mesma coisa que eu falo assim, ô Rica, esse negócio de esporte é importante, viu, cara? A gente tem que praticar esporte. E eu nunca saio de casa e fico assistindo, sei lá, série comendo sorvete. É a mesma coisa. Brasília é muito corrupta. Tó FNDE aí, ô condenado no mensalão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Me parece meio claro que chegou um momento em que o governo do Bolsonaro entrou naquela verdade que o Lula falou uma vez, né? Não dá para governar se não fizer os conchavos. Parece que o governo do Bolsonaro chegou uma hora que ele falou, bom, vamos fazer, porque senão a gente vai cair, e começou a distribuir cargo e tal. No caso do Bolsonaro, eu não acho nem que seja por governabilidade, né? Eu quero lembrar que é o seguinte, o Bolsonaro, só para você ter uma ideia, ele é recordista em emenda parlamentar. Então, assim, se ele fala que outros caras fizeram o tal do toma lá da cá, ele é o recordista nisso. Ele realmente foi lá e foi... Aí você pega por que ele gastou emenda. Isso antes do governo começar a degringolar de vez. Quando o governo ainda tinha apoio. Por que ele gastou emenda? Para tentar colocar o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Então, assim, você já começa a ver. Não é que o cara faz toma lá da cá, mas ele é muito patriota. Puta, eu tô querendo o bem do Brasil, então vou ter que ceder um carguinho aqui. Não é isso. Você vê que o cara, ele faz isso pelo projeto de poder. Você vê que o cara faz isso porque, de fato, ele é um cara preocupado com a perpetuação da sua própria família e com a proteção, com a blindagem dos seus filhos. Então, assim, é muito mais grave do que o toma lá da cá pela governabilidade, né? Hoje é a prostituição, de fato, é você entregar o país para manter o privilégio da própria família. Então, isso, para mim, é muito mais grave. Você acha, você falou alguma coisa nesse sentido, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Você acha que é mais grave o que o Bolsonaro tem de acusação contra ele do que tudo que tem contra o Lula? Então, vamos lá. Eu acho que é comparável, porque o que acontece? Quando você pega um escândalo de corrupção, você pega, por exemplo, um governador que comprou respiradores e ele pagou acima do preço porque ele levou dinheiro. Ou o secretário dele levou dinheiro, ou enfim, ou sei lá, o negócio da merenda aqui do PSDB em São Paulo, é um escândalo de corrupção onde o cara ele visou a grana. Ou eu quero ganhar dinheiro, né? Ou um cara está recebendo, ou um outro cara falou, eu vou pagar para me favorecer de um contrato, etc. Então, o objetivo principal é o governo, é dinheiro. Quando você pega, no caso do Lula, e ele faz o mensalão, ele não está visando dinheiro, ele está visando algo muito mais grave. Ele está visando a perpetuação do seu projeto de poder. Então, ele está corroendo uma estrutura da República. Um poder que é o poder executivo está anulando o poder legislativo. É assim, é a corrosão da estrutura básica da República. É algo muito grave. O que o Bolsonaro está fazendo é pior do que só uma rachadinha. Se você pegar e falar assim, o Flávio Bolsonaro fez uma rachadinha ali e tal. Além de não ser só isso, né? Tem envolvimento com milícia, sim, tem um monte de coisa, os números são astronômicos. Além disso, para proteger o próprio filho de ser preso, ele está acabando com a ferramenta que nós temos de combate à corrupção. Então é muito mais grave, porque como hoje ele é presidente, ele não simplesmente escapa da justiça, ele desvia a justiça, entendeu? Então ele faz o quê? Ele coloca um petista na PGR, você trava e senta em cima de um monte de inquéritos, você coloca ali você sanciona o fundo eleitoral, que é uma forma de você comprar parlamentares e essa galera comprometida, você interfere na PF, que isso é de fato um crime, você fala, não, puta, a PF está investigando o que eu não quero, troca o cara ali, né? Você tem informações privilegiadas, então assim, isso é muito mais grave do que o cara fazer um negocinho ali para ganhar um dinheirinho, né? É muito mais grave, e a consequência disso, nós vamos ver não só agora, não é hoje que nós vamos ver a consequência do juiz de garantias, não é hoje que a gente vai ver a polícia do Rio de Janeiro não investigando um caso que a gente precisa resolver, nós vamos ver isso daqui 5, 10, 15, 20 anos, nós vamos sofrer as consequências da insegurança jurídica e da estrutura corrompida de um país que não consertou a sua base, né? Então, assim, é muito grave o que o Bolsonaro está fazendo, é muito mais do que uma bateção de carteira.
Tem um momento exato em que o MBL rompe com o Bolsonaro? Não tem. Tem um fato? Não tem, porque isso é uma coisa engraçada. Primeiro que a gente nunca esteve com o Bolsonaro de fato. Se você pegar, inclusive, em 2018, antes do primeiro turno, a gente tentou de tudo, cara. A gente tentou João Dória, não deu. A gente tentou João Moedo, não deu. A gente tentou o Flávio Rocha. A gente tentou criar um candidato à presidência do absoluto zero para não cair na dicotomia Bolsonaro-PT. Não deu. Bolsonaro-PT, a gente, bom, vamos fazer campanha anti-PT. Em nenhum momento a gente falou, estamos com o Bolsonaro, somos base do governo. O tempo todo fomos independentes. Inclusive, o pessoal joga muito na cara do Kim uma entrevista que ele deu para mim naquele mesmo dia que eu fiz com você. Sim. Onde ele diz antes, ele fala assim, não, eu não acredito, acho que vai ser ruim para o Brasil o governo Bolsonaro. E eu acho engraçado porque essa entrevista, ela valida o que o Kim está dizendo hoje, não é incoerente. Exatamente. É o contrário, essa entrevista deveria ser usada defendendo que, olha, o Kim sempre esteve desse lado, ele sempre achou isso. Não, o Kim mais que eu. Usado pra caralho contra ele, eu não entendo. Só pra você ter uma ideia, o Kim, ele falou até pra você, entre Bolsonaro e Alckmin, ele vai no Alckmin. Eu já iria no Bolsonaro, na época. Né? Hoje eu falo, cara, o Bolsonaro é o maior traidor. E o Kim, né, por ele ser deputado federal, e ele tá ali, cara, militando pra caramba pela reforma da Previdência, eu não sei por que confundiram ele com governista. Ele nunca foi. Eu quero lembrar que quando teve a eleição da presidência da Câmara, né, os bolsonaristas apoiaram o Rodrigo Maia. O Kim apoiou o Marcel Van Hatten. Então, assim, o Novo, que é independente, o Kim, que eram independentes, em nenhum momento foram base de governo. Votamos com as nossas convicções aqui, cara. A partir do momento que o governo, logo de cara, já mostrou que não para o que veio, estamos contra isso aí. O MBL, então, a crítica que você refuta de qualquer maneira é o MBL ser traidor do movimento Bolsonaro, da direita e tal, porque de fato nunca esteve do lado do Bolsonaro, mas sim apenas exatamente contra o PT. Para você trair, você tem que estar junto, a gente nunca esteve junto. A esquerda acusa o governo de ser fascista, que inclusive é crime, né? Você não pode dizer isso de uma pessoa e tal, isso é uma confusão do cacete. Com todos os poréns que você tem com o Bolsonaro, ele é fascista? Cara, é uma boa pergunta, velho. Pra você ter uma ideia, a gente fez um debate na Jovem Pan. Eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras aqui, cara. Esse dá processo ferrenho. Fascista da merda. Aliás, eu não sei como é que Felipe Neto não vai. Fascista da merda. Porra, ele chamou todo mundo de fascista, mas não sei como é que ele vai meter. Mas ele tem o dinheiro pra pagar lá a merda que vai dar, mas, porra. Fascista da merda. Fui eu e o Kim debater com a Karina Vitral e com o Guga Noblat. E lá a gente defendeu que o governo Bolsonaro não era fascista. Porém. O Guga Noblat é difícil, hein? Mas posso falar, ele é um cara muito. Você sabe, ele é um cara muito gente boa. Atrás das câmeras. É que ele politicamente é assim, não sabe o que fala, mas é um cara bem gente boa. Mas, enfim, a gente foi lá defender que não, cara. O governo do Bolsonaro não era fascista e, cara, de fato não era. Tá. Agora eu vou trocar a palavra. Eu vou trocar a palavra para não dar. Se você chegar para mim e falar assim, você acha que o governo do Bolsonaro é um governo totalitário? Eu não posso afirmar hoje que o governo é totalitário. Mas eu posso afirmar categoricamente que é um governo que busca ser. Isso sim, isso eu posso afirmar. Ele busca ser totalitário. E por quê? E não é só autoritário, estou falando totalitário, quer todo o poder para si. Porque não respeita nenhuma instituição. Ponto final. Não respeita instituição nenhuma. Não respeita nem os entes federativos, não respeita a instituição governador, não respeita a instituição prefeito, não respeita a instituição Ministério Público, não respeita a nossa Suprema Corte, não respeita ninguém, cara. Então, é um governo que, sim, quer atropelar poderes, quer, sim, buscar o totalitarismo. Eu vou evitar aqui falar a palavra fascismo, as suas características nacionalistas, enfim, eu vou deixar de lado, eu vou caracterizar como um governo que quer, sim, ser um governo totalitário. Você falou que o Flávio Bolsonaro é corrupto. Sim. Certo? Eu li isso essa semana. Processinho, né? Então, cara, você sabe uma coisa? Eu quero ver se ele tem moral para me processar. Eu quero ver o Flávio, quero ver se tem moral para me processar. Porque o processo demora, Flávio, cara. Segue, ele vai assistir isso aqui, hein? Não, é o seguinte, cara, o processo demora e ao longo do processo vão surgir. Eu vou dar um exemplo para você. O Vila, o Marco Antônio Vila, ele chamou o Lula de ladrão inúmeras vezes antes do Lula ser condenado. O Lula processou ele e perdeu todas as vezes. Todas as vezes. Eu acho que no caso do Flávio já tá nesse nível. Assim, não, desculpa, velho, não dá pra você chegar aqui e falar assim, não, o Flávio é honesto. Não, assim, não dá, simplesmente não dá. E o pai?
Cara, obrigado pela pergunta. É muita ingenuidade você achar que é coincidência que nos gabinetes ali do Jair, que ele sempre controlou com mão de ferro, né? Eu quero lembrar que quando o Carlos Bolsonaro tinha 17 anos, ele fez o filho disputar a eleição com a própria mãe, porque ele queria controlar os gabinetes que estavam abaixo dele. É muita ingenuidade você achar que o cara emprega miliciano, emprega esposa de miliciano, emprega filha de miliciano, é vizinho de miliciano, condecora miliciano, é amigo de miliciano, compra imóvel em lugar de miliciano paga boleto dos caras. É impossível você achar que, não, o Bolsonaro não sabia de nada, a Michelle emprestou ali uma grana. Emprestou uma grana pro meu filho ali, eu não sabia, acho que foram 40 mil reais, não lembro agora. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. E digo mais, se não sabia, o que eu acho, assim, quase nulo, uma possibilidade quase nula, se não sabia, quando soube, passou a fazer o quê? Passou a blindar o próprio filho, então é conivente. Então, no mínimo ele é cúmplice, no mínimo. A última vez que eu te entrevistei, você falou assim, eu sei que eu vou tomar um processo, mas para mim o Temer é corrupto. Não deve ter tomado porque ele foi preso. Agora você diria que o Bolsonaro... Você falou para mim que o Temer era corrupto. O Temer, tá. E ele não tinha sido ainda... Você falou que era a tua opinião. Você falou, eu vou tomar um processo, mas na minha opinião o Temer é corrupto. Mas é que assim, calma lá. Eu posso falar o seguinte, na minha opinião, o fulano de tal é corrupto. O que eu não posso falar fulano de tal é corrupto. Então, por exemplo, e digo mais, ainda vou esticar mais a conversa. O Temer foi preso, e aí que tá. Eu acho que o Temer é corrupto, eu acho que o Temer tinha que apodrecer na cadeia, mas a prisão dele, naquela ocasião, foi errada. Porque foi uma prisão preventiva sem antes ele ter sido sequer réu. Eu vou te fazer uma pergunta curta, mas que o Temer é o melhor presidente que o Brasil teve nos últimos 20 anos? Cara, essa é uma boa pergunta porque ela passa por alguns critérios. Quando você fala assim, ele é o melhor presidente, a meu ver, para o cara ser o melhor em alguma coisa, o primeiro degrau que ele tem que passar é o degrau moral da honestidade. Para você ser, sei lá, lixeiro, você ser o melhor lixeiro, o que você precisa fazer é não ter histórico de ter roubado a tua empresa que você trabalha. Acho que a corrupção, o caráter, né? Essa parte tem que ser indiscutível, né? Exatamente. Não dá para falar que o Temer é um cara que foi presidente da Câmara, foi vice do PT durante o Mensalão, o Petrolão, e o cara não sei de nada. Desculpa, não dá para falar. Então, eu nunca vou chegar e falar Michel Temer, o melhor presidente do Brasil. Porém, o governo Michel Temer foi o governo mais reformista e foi o que apresentou as principais reformas. Foi o que apresentou lá o tal da Ponte Futuro e foi o que aprovou a PEC do teto, que é fundamental, foi o que aprovou a reforma trabalhista e ia aprovar uma reforma da Previdência merda lá, mas não aprovou porque as denúncias caíram sobre o presidente e ele gastou o capital político que ele tinha ali, escapando das denúncias. Mas acho sim que se você fizer uma comparação fria, tirando a questão da figura do presidente, analisando o governo enquanto performance de reforma, indiscutivelmente o Fernando Henrique e o Michel Temer disputam ali os governos que mais performaram nesse sentido. Agora vamos para uma parte aqui que eu queria saber a tua opinião, eu queria saber o teu grau de isenção nessa parada. Fato, então, que para você o Bolsonaro está fazendo um governo de merda, que o Bolsonaro tem suspeitas enormes de corrupção, etc, tudo bem. Mas também é fato que a imprensa é muito tendenciosa contra qualquer político de direita e o Bolsonaro. Estou mentindo não, né? Não, de nenhum. O Flávio Bolsonaro, você disse que ele é corrupto. Na lista do COAF, aparecem 21 nomes. Né? Ele aparece movimentando R$1 milhão. Tem gente que aparece movimentando 30 e poucos milhões. Por que é que todos os políticos esquecem dos outros nomes, e a imprensa também, e só dão no Flávio? É uma excelente pergunta e a mesma justificativa de por que a gente falou tanto do Lula, do Mensalão, da Dilma e do Petrolão e não falou do Aécio Neves. Porque quem está no poder é a família dele e não é por causa dos outros. Quantos nomes você falou que tinha? 20. Não é pelo caso dos outros 19,
que nós tivemos o Aras, procurador da República, nós tivemos o homem do Gilmar Mendes como AGU, nós tivemos a sanção do fundão eleitoral, nós tivemos o enxugamento da Lava Toga, nós tivemos a interferência na PF. Não é por causa dos outros 19. É por causa deste chamado Flávio Bolsonaro. Então, o valor que ele pode ter mexido, que eu acho que é maior do que isso, pode não ter sido nem o maior desses 20, mas é o mais grave porque é o que está mexendo na estrutura da República. Como eu te falei, é diferente de um caso de corrupção. E isso não isenta os outros 19, tá? Isso não significa que, sei lá, se pegar todos os outros caras do Rio de Janeiro que são corruptos, não devem ver. Ao contrário, por a gente ter que prender esses 19, esse é tão importante. Porque esse que está travando que esses outros 19 também se ferrem. Você usou bem o exemplo do Aécio, né? Eu me lembro que na época do PT o pessoal falava assim, mas o Aécio, eu falava, gente, mas o Aécio não manda no país, nós temos que tirar o PT, o Aécio não tem poder e tem mais, cara. Só um adendo. Aquela Zambelli foi falar, não, porque o Moro você protegia o PSDB, por que ele foi atrás do Aécio Neves? Porque não era o foco, caramba. Se eu estou investigando a rachadinha do Flávio, por exemplo, eu não posso prender o cara do PSL que está fazendo candidatura laranja no Nordeste. São coisas diferentes, né? Na época a Lava Jato, Petrolão, etc., PT, PMDB, que agora virou MDB, e PP, são esses três. Se o cara tem algum braço ali, mas o Aécio, vamos, quase, hein? O Aécio, eu acho que ele é corrupto por causa de outras coisas. E, cara, nós estamos num momento que está muito difícil você ter uma fonte de informação confiável, né, cara? Você tem as pessoas, elas estão muito dentro de um nicho, né? Então, assim, por exemplo, eu sou de esquerda, não é meu caso, pelo amor de Deus, mas eu sou de esquerda, eu acompanho 3 influenciadores de esquerda, eu só ouço meus políticos de esquerda, eu só vejo a mídia de esquerda e, portanto, eu vivo dentro daquela bolha e etc. Quando eu vejo o contrário, eu faço aquele discurso terrorista de ataque, de ódio e de briga e não... Então, só que a gente chegou num ponto, cara, em que a gente não consegue mais confiar na imprensa. Porque a imprensa está meio nítido que ela tem lados e etc. Como é que você, aí mais pessoa física do que o deputado, Arthur, sim, claro. Onde é que você se informa? Onde é que Cara, você confia? É uma boa pergunta e eu acho o seguinte, em primeiro lugar o seguinte, eu acho que a imprensa tem culpa sim na polarização, tem culpa sim na eleição do próprio Bolsonaro por ter agido de forma tão feia. E o que é feio nesse sentido? É falar que não tem lado e tomar lado. Eu não acho errado a imprensa, o jornalista ter lado e fazer uma matéria com a visão dele, tendenciosa mesmo. Eu não vejo problema nisso, desde que ele assuma, desde que ele fale, olha, o seu lado, eu penso assim, é isso que eu quero, beleza. É tipo o CNN e Fox News, não tem problema nos Estados Unidos, né? Não tem problema. O problema é você falar, eu sou isento e dá, né? Eu acho que é isso. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a gente não tem democracia sem imprensa. Não tem como você falar que você vai se informar por blogs informais, como o meu, por exemplo, como o Terça Livre, como o Brasil Patriota, Deus é Poder, tá? Não dá. Você precisa se informar por veículos oficiais e a dica que eu dou, que é o que eu faço, cara, quando você vê uma notícia, primeiro eu busco uma fonte de credibilidade, e para mim, fontes... Folha, Estadão, Jornal Nacional, tal, são fontes de credibilidade. Você lê a notícia e você vê os comentaristas que você tem carinho e os que você não tem carinho. Aí você consegue formar a tua opinião. Então, vou dar um exemplo. O Jornal Nacional falou que o Bolsonaro chutou uma criança. Tudo bem, a informação é que ele chutou uma criança. Eu não quero saber o jeito que o William Bonner está dando notícia. A informação é essa. Eu vou ver um cara que eu gosto. Então, eu vou ver, sei lá, um isentão. Vou ver um Felipe Moura Brasil falando. Ouço, beleza. Eu vou ver um cara que eu não gosto. Eu vou ver o Bernardo Kister, eu vou ver o Alan dos Santos. Entendi. A partir disso eu vou formar a minha opinião. E às vezes, cara, você acha que você vai ver um cara argumentando contra você e você vai perder tua convicção? Muito pelo contrário. Às vezes o cara tá falando uma boboseira tão grande, você fala, puta, se esse é o argumento do cara, aí é que eu sou mais convicto ainda do que eu acredito. Então, eu acho que é fundamental que você veja a notícia em portais que têm credibilidade, e os veículos da grande imprensa têm sim essa credibilidade, mas que você forme a sua opinião a partir de comentários de diferentes visões de pessoas que vivem disso e comentam sobre isso o tempo todo. Ser expulso do DEM foi o seu melhor marketing até hoje?
Não, não foi o melhor marketing, mas com certeza foi algo positivo para a minha imagem. Foi algo negativo para a minha atuação institucional, porque quando eu fui expulso do DEM, eu perdi todas. Vamos lá. A nossa lógica institucional, nossa lógica legislativa, ela funciona a partir do partidarismo. Então, quando você é um deputado, você não é um deputado João, você é o deputado João de um partido. Todas as comissões que você faz parte, todas as CPIs, tudo isso é o partido que define. Quando eu estava, por eu estar no DEM, o DEM é um partido que tinha 7 deputados, é um partido que tinha participação em todas as comissões, quase. Eu consegui fazer parte da comissão de segurança, consegui fazer parte da comissão de direitos humanos e consegui ser suplente na finanças, né, que foi o meu discurso lá contra, por exemplo, 4 mil reais para deputado alugar carro. Quando você sai do partido, primeiro que você não tem direito a comissão nenhuma. E segundo que aí eu entrei no Patriota, que tem um deputado, que sou eu. Aí você perde espaço. Eu não consigo estar nas comissões que eu quero, porque o Patriota é um partido pequeno, não consegue espaço ali nas comissões. Então isso institucionalmente me atrapalhou, mas mediaticamente me ajudou. Os bolsominions, né, os fãs apaixonados do Bolsonaro, criaram o petismo de direita? Com certeza absoluta. Isso aí não precisa nem estender muito, é com certeza absolutíssima. Você acha um defeito do MBL, como muita gente acha o MBL ser muito 880? Não acho nem que seja. Eu acho que o MBL, como um movimento heterogêneo, gigante, e tá o tempo todo full time pegando notícias e replicando, comete erros, né? Comete erros como é normal, mas eu não acho que seja um movimento 880. Eu acho que é um movimento 80 nos seus ideais. Somos liberais e acreditamos nisso, naquilo outro, não abrimos mão desses princípios. Então, não acho que é um movimento 880. Acho que é um movimento 80 naquilo que defende. Última, e é que mais me intriga. Para a direita, e você é um cara de direita, é melhor que o Bolsonaro caia agora e o Mourão assuma e passe os próximos 2 anos, onde imagino eu que as pessoas vão apoiar o Mourão por uma questão ideológica, ou é melhor deixar o Bolsonaro com os erros e acertos, atabalhoado do jeito que ele é e tal, e o que é menor o risco para a direita de ver a esquerda eleita em 22? O Bolsonaro cair agora ou ficar até o final? Excelente pergunta, e a leitura disso é muito simples. É muito simples. A Dilma, ela fez com que o liberal fosse visto com bons olhos. A Dilma fez com que a maior parte das pessoas, a enorme maioria das pessoas que define a eleição, que escolhe tal, que replica a informação, essas pessoas têm os seus trabalhos normais, essas pessoas não podem e nem conseguem ficar acompanhando política no dia a dia. E essas pessoas, elas votam e replicam informações de acordo com a sensação que ela tem. Eu tenho a sensação de que o Lula faz bem para os pobres, vou votar no Lula, vou apoiar esse tal desse negócio que se chama esquerda. Quando a Dilma começa a fazer bobagem, quando a economia começa a ficar em frangalhos, as consequências fazem com que essa pessoa fale, puta, eu tenho a sensação que isso não é legal, eu vou para o outro lado. Quando você tem um presidente de direita, que é a Dilma da direita, que é o Bolsonaro, você tem a direita que a esquerda gosta. Porque a sensação que as pessoas têm nós estamos na maior crise sanitária que a gente já viu. O presidente vai na TV e fala que tem histórico de atleta e que é só uma gripezinha. Meu Deus do céu! Meu Deus, eu não quero esse negócio. Né? Eu não quero. Além das suas práticas não republicanas. Né? O cara interfere na PF, o cara isso, o cara aquilo. A gente começa a ver, cara, que, nossa, esse negócio de direita aí não presta, eu quero O Bolsonaro tá fudendo a direita, é isso? O Bolsonaro é um cavalo de Troia, cara. O Bolsonaro é horrível pra direita. A pior coisa que pode existir é o Bolsonaro ficar no poder. Inclusive, as pessoas eu tenho medo que a esquerda volte. Se você tem medo que a esquerda volte, você tem medo que o Bolsonaro continue no poder. Porque primeiro que ele está fazendo tudo que a esquerda quer por baixo dos panos, que é petista na PGR, é acabar com combate à corrupção, é entregar cargo para Centrão. E segundo ponto, que mediaticamente a sensação que as pessoas estão tendo é que a esquerda é melhor do que isso que está aí. Isso é perigosíssimo. Basta ver, cara, o Lula, o Haddad, o Ciro Gomes, até a Marina Silva, cara, até a Marina Silva. Se você pegar os comentários políticos mais relevantes dessa galera, os tweets mais curtidos, os vídeos mais vistos, as maiores interações, os convites para a mídia, onde eles falam e são ouvidos, são sempre criticando asneiras astronômicas do Bolsonaro.
Você não vê, o que eu tô falando é o seguinte, você não vê uma polarização da esquerda com uma medida liberal, por exemplo. O Paulo Guedes privatizou uma empresa. Você não vê ali o Ciro Gomes crescendo no seu discurso estatístico, você não vê isso. Você vê a esquerda crescendo em medidas que o governo faz que são absolutamente burras, né? Além de discursos esdrúxulos, esse autoritarismo. Então, assim, você não tem nem pilar de direita para defender. Porque quais eram os pilares de direita desse governo? Vamos lá. Número 1, combate a privilégio. Não preciso nem falar. Eduardo Bolsonaro gasta 12 pau por mês com aluguel de carro. Ele aluga carro por um dia que custa R$1.200. Vou alugar um carro aqui, R$1.200 a diária. Vai para a Argentina, gasta R$4.000 em 2 dias só no hotel. Só no hotel. Meu irmão, que privilégio é esse? Cartão corporativo do mito, estouro de gás. Não, mas foi buscar não sei quem lá na China. Mentira, se tira a despesa ainda tá, né? Combate a privilégio, mentira. Combate à corrupção, mentira de novo. Ele teve que... Ele perdeu o Sérgio Moro, cara. Ele perdeu o Sérgio Moro. Ele tá interferindo na Polícia Federal, ele tá colocando petista na PGR, ele tá colocando o cara do Gilmar Mendes na AGU. Então, combate à corrupção não tem. E o terceiro pilar que é, não, economia liberal. E aí eu pergunto para você, quantas estatais foram privatizadas? Nenhuma. Se criou uma estatal. Qual é o projeto de reforma política que esse governo tem? Não tem. Qual é o projeto de reforma tributária que tem? Não tem. A única reforma liberal que fez, que foi a da Previdência, que todo mundo ficava pedindo, o próprio Bolsonaro falou, por mim eu nem reformava a Previdência. Ele mesmo enxugou a Previdência. Então, é um governo que não tem pilares de direita para você defender. Não tem mais. Não tem mais como falar que o Bolsonaro é de direita. Ele só atrapalha. É muito mais nocivo deixar o Bolsonaro. Quadrinhos para aliviar a tensão e encerrar. Aqueles curtinhos, vambora? Esses que viram meme que ferra a gente. Bora. É esse mesmo. Mas esse aqui não tinha naquela época. Olha aqui, ó. Qual é teu filme favorito? A Vida é Bela. O italiano? Maravilhoso esse filme. Eu sou cinéfilo. Eu tenho uma lista de filmes enorme que eu indico, né? Mais de 100 filmes que eu coloco como os meus favoritos, mas o número 1, e também tem todo o contexto de quando você assiste, quando aquela experiência, o quanto que aquela experiência mexe com você. Para mim, o filme A Vida é Bela é, assim, não... Cara, eu vejo foto de cena do filme, o meu olho já enche de lágrimas. Para mim, aquele filme é... Cara... Eu gosto muito também. Gosto muito. Um ator ou atriz favoritos do mundo, não precisa ser no Brasil. Não tenho, cara, é difícil de falar. Eu vou citar um atual, tá? Eu esqueci o nome dele, é o cara que fez... um filme conhecido que ele fez. Ele fez Bastardos Inglórios. Ele era o Hans, o caçador, o Jill Hunter, o cara que caçava judeus. Aquele ator é um ator que eu conhecia, sei lá, 5, 6 anos, eu não conhecia, e pra mim é... online, cara, a gente não tá ao vivo, a gente pode consultar, porra, pera aí. Não, mas é o nome do cara. Vamos ver aqui, Bastardos Inglórios Cast. Cadê o nome do cara? Brad Pitt, tá vendo? Não. É o Christopher Waltz. Christopher Waltz. Ele é demais, esse cara. Ele é demais. E um filme nacional favorito seu? Cara, boa pergunta. Eu posso indicar mais de um? Claro. Então deixa eu pegar aqui a minha lista, e a minha lista vai ser surpreendente. Temos isso em comum, eu também adoro cinema, cara. Adoro filme. Eu tinha coleção de DVDs, aí agora não faz mais sentido, eu dei tudo, né? Mas eu tinha quase 1000 DVDs. Na verdade é o seguinte, ó, filmes nacionais, cara, é que, puta, eu organizei eu tirei da minha lista nacionais e coloquei por ano. Você tem uma lista pra falar de cinema? Tem uma lista, aí organizada por ano, cara. Organizada por ano, sem noção aqui. Puta, eu vou ver se eu lembro alguns. Vamos lá, ó. Os mais famosinhos. Tim Maia, Cazuza, são excelentes filmes. O Auto da Compadecida, maravilhoso. Lisbela e o Prisioneiro, maravilhoso. O Bacurau é um filme que tem algumas críticas, mas é um filme bom, atual. Tem um filme, cara, do Fábio Porchat, que, cara, todo mundo, o Fábio Porchat é um lixo. Eu acho ele talentosíssimo. Eu acho genial. Ele assim, cara, não concordo com nada de política. Quando ele fala sério, ele fala besteira. Mas tudo que ele faz é bom. E ele tem um filme que ele mesmo escreveu que chama Entre Abelhas. É um filme pouco conhecido, não fez sucesso. Cara, esse filme é maravilhoso. Cara. Acho que o Marcos Veras não consegue ver as pessoas, não é isso? Cara, é maravilhoso. É uma analogia. Eu não quero dar spoiler, mas... Eu não vou dar spoiler, mas assim, é uma analogia de como você sente quando você termina um relacionamento amoroso. Isso, na verdade, serve para qualquer outra coisa. Quando você tem qualquer notícia que você fica naquele estado de negação, depois negociação. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Concordo com você.
E filme nacional ruim, assim, nossa, aí... Meu, mas Pô, enfim. você não vai citar o Democracia em Vertigem e o Lula, Filho do Brasil, entre os melhores? Cara, filmes bostas. Cara, ó, e não é só pela visão política, não. Eu acho que o documentário da Petra, para o objetivo dela, foi bem feito. Ela atingiu o objetivo, mas acho que cinematograficamente é um filme longo demais, mal feito. A voz dela é chata, é tipo aquela música que tem o mesmo tom. Assim, horrível, horrível. Cara, eu sou muito crítico de filme brasileiro. Cara. Ela tá chorando, né? Filme brasileiro é difícil achar filme bom, cara. Eu acho muito ruim. Você não vai botar o Tropa de Elite nessa lista? Tá, Tropa de Elite 1. Tá na minha, o 2 não, o 1 tá na minha lista. Bom. Tropa de Elite tá. Cidade de Deus. Pô, como fui esquecer? Cara, Cidade de Deus, meu Deus, que filmaço, velho. Que filmaço. Um ou outro, você só pode escolher um, tá? Nossa, velho. É aqui que o couro come, é aqui que vamos virar meme. Você prefere perder a prefeitura no segundo turno ou ser o candidato a deputado mais votado de São Paulo? Peraí, cara. Ou perder a prefeitura. Se eu perderia a prefeitura em segundo turno para ser o deputado mais votado de São Paulo. É melhor para você ser o melhor deputado de São Paulo ou é melhor ser vice ali? É melhor. Não, é melhor ganhar a prefeitura, claro. Não, perder a prefeitura. Não tem opção de ganhar. Não, perder a prefeitura é ruim. Você tava assim, eu posso escolher um, ser o deputado mais votado ou ser o segundo a chegar... Não, deputado mais votado, então. Você tem mais relevância no debate público. Entendi. Bolsonaro ou PSOL em 2002? Faz campanha de novo ou fica no muro? Cara, é uma boa pergunta. Se for Bolsonaro e PT, se for Bolsonaro e PSOL, eu faço campanha pro voto nulo. Eu nunca mais, na minha vida, vou falar vote em Bolsonaro porque é pragmático. Não tem mais. Para mim, eles estão iguais. Então, acabou. Eu faria a campanha voto nulo. Isso aqui você falou comigo na primeira entrevista. Vamos ver. Uma filha feminista ou petista? Petista. Eu acho petista porque, normalmente, a feminista ela é mais ideológica. É que também, assim, feminismo é uma coisa que, cara, tem diferentes níveis de feminismo. Mas entre você ter uma filha feminazi mesmo, uma filha petista, eu prefiro ter uma filha petista, porque a filha petista é mais fácil, o debate é menos ideológico e mais pragmático. Então, fica mais fácil de você provar o seu ponto. 20 milhões ou a carreira política? Boa pergunta, carreira política. Porque... Caralho. Sim, porque é o seguinte, cara, eu vou ser sincero pra você, eu sou um cara que eu não tenho problemas financeiros hoje, eu sou um cara que eu tenho certa segurança e eu nunca vislumbrei na minha vida, eu não tenho, cara, a pretensão de ser um trilhardário, eu nunca tive isso, eu nunca tive esse desejo. Eu não tenho o desejo de, quero ter um iate. A única coisa que eu gosto muito e que é muito caro é carro, mas eu nem é do meu perfil, sei lá, ter uma Ferrari. Se eu tivesse grana, claro que eu compraria, mas não é do meu perfil. Eu prefiro ter uma carreira política e ser um cara relevante. Eu prefiro olhar para trás, assim, quando eu for velho, e falar, puta, eu não dirigi os melhores carros, eu não tive os melhores iates, eu não, sei lá, não tive a vida mais luxuosa do mundo, mas eu fui o cara que fiz isso e interferiu na vida do Brasil durante décadas. Então, sua tara é pelo poder. Não é pelo poder, é pela influência. Não pelo poder, é pela influência. Você quer ser um Felipe Neto? Tô brincando. É pelo legado. Freixo ou Haddad? Boa pergunta. Essa aqui eu vou ter que tomar um tempo. Ou pegar coronavírus? Não, eu peguei coronavírus, mas eu acho que eu iria no Freixo porque o Haddad, ele é um cara muito inteligente e ele é um cara que ele vai fazer, eu tô adorando essa expressão, ele vai fazer as práticas pouco republicanas dele bem feitas. É um cara difícil de você consertar o erro. O Freixo já é um cara mais escancarado. É um cara que vai falar, não chame-me, ele vai cair no menine, ele vai cair no, não, dá lanterna pra polícia, não dá arma, e aí é mais fácil de você combater. Seu amigo Ciro Gomes ou Jair Bolsonaro? Boa pergunta também, cara. Eu, se tivesse que votar num dos dois, votaria no branco. Mas se fosse para escolher um inimigo, eu escolheria o Bolsonaro, porque ele é mais burro, ele dá mais flancos para você, mais flancos abertos para você atacar. E essa aqui agora é a que vai virar meme, tá? Bolsonaro, excelente pergunta, velho. Excelente pergunta. Hoje, eu considero o Luciano Huck uma ameaça. E eu considero o Bolsonaro uma ameaça. Eu teria que medir
qual que é a ameaça menor. Por que o Luciano Huck é uma ameaça? Porque é o seguinte, cara, o Luciano Huck ele é um cara que ele conversa muito com as classes mais baixas, ele tem massa, e ele conversa muito com as classes muito altas, então ele tem poder. Ele é um cara que conversa diretamente com o Google, com o Trump, ele conversa porque ele é muito poderoso, e ele é muito também poderoso nas massas. Ele é um cara que ele tem ali uma abrangência certa. Só que ele ignora, ele simplesmente não tem a vivência, ele não tem a empatia, ele não entende a galera que está no meio, que é a galera que carrega o país nas costas, que é a galera que sabe o quanto que o imposto é prejudicial, que é a galera que sabe o quanto a ideologia prejudica o país, ao invés do discurso pragmático, sensato, sereno, de tomar uma decisão que pode parecer menos boazinha, mas que é o que de fato dá fruto para um país. Então, eu teria que realmente, cara, analisar plano de governo, medidas, histórico, para dizer qual que é a menor ameaça. Hoje, eu sinceramente não tenho condições de te responder essa pergunta. Para finalizar, eu te dou um nome, você dá uma nota de 0 a 10. Bora? Bora. Jair Bolsonaro. Eu dei essa nota esses dias, nota 1. Sérgio... O único ponto que ele tem é de, às vezes, falar umas coisas engraçadas. Único. Sérgio Moro. Sérgio Moro dou nota 8,5 para ele. Mandetta. Mandetta dou nota 6. Felipe Neto. Felipe Neto dou nota 3,5. Dória. Dória dou nota 3,5 também. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia dou nota 1. Brasil Paralelo. Cara, que pergunta. Que pergunta, velho. Essa aí pegou na veia. Eu tô me sentindo um ótimo entrevistador pela não, quantidade de vezes essa que foi você gostou foda, da bicho. pergunta. Essa foi foda, porque dar nota e não justificar é foda. Eu vou dar 5, cara. Pode justificar. Porque é o seguinte, esses caras, assim, pra mim, eles eram... Só pra não falar que eu dava 10, eu dava 9,5. Porque tinha um Olavo de Carvalho ali, tinha um... Beleza, mas dava 9,5, porque os caras... Hoje, pra não dar uma nota baixa, porque eu ainda acho que tem gente bem intencionada ali, e porque eu ainda acho que os caras fizeram algo bom, eu vou dar 5. Sabe aquele professor que olha pro cara e fala, tá bom, vou te dar nota pra você ficar de recuperação, mas que você consiga se recuperar. Eu dou nota 5. Paulo Guedes. Paulo Guedes, dou nota 4. Nenhum ministro do Bolsonaro merece nota acima disso. Rede Globo. Rede Globo, boa pergunta também, cara. Pior que eu dei nota ontem. Vou até fazer meme. Eu dei essa nota ontem. Você não pode dar diferente, hein? De nota senão... da Globo. Cara, da nota da Globo, eu daria nota 4,5. Porque eu não acho que é uma emissora acima da média e não acho que seja, não acima da média das emissoras, acima da minha média do que é de qualidade, não por causa da qualidade jornalística que tem viés e etc, porque eu já expliquei. Eu acho que a mídia não tem viés globalista, eu acho que a mídia tem viés dela própria. O que dá grana? O que dá anúncio? O que dá poder? Então, o meu viés é isso aqui. Mas eu dou nota baixa porque pelo entretenimento mesmo, de baixíssima qualidade, entretenimento que visa somente, como se fosse um youtuber, que visa somente os views, inscritos e likes. É um entretenimento que coloca a Anitta como quase uma heroína da música brasileira, né? Coloca um Pablo Vittar como um herói nacional, né? Você pega um programa do Faustão que, infelizmente, ali só tem merda, né? E você não tem as coisas de fato que são de qualidade absoluta. Então, eu acho que não tem como dar nota boa para uma emissora, apesar de eu não cair nesse papo de que globalixo, globalistas, não é isso, tá? Mas eu acho que não é uma boa emissora, não. Arthur Duval, meu parceiro, obrigado, boa sorte para você, adorei a entrevista, acho que a galera também vai gostar muito, esclarecedor em vários pontos. E vamos ver se daqui uns 2 anos eu te entrevisto de novo, aí você já pode ser prefeito, ou pode ser ainda, enfim, né? Tá bom. De 2 em 2 anos a gente vai atualizando o papo. Um abração, velho. Obrigado, viu? Obrigado, irmão.